Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa igreja se encontrava acima do altar principal, o altar-mor, esta cruz que hoje está ali na parede. Esta é a cruz de São Damião. O jovem Francisco, no início da sua vida de conversão e de vocação, ele entra em uma igrejinha, a igrejinha de São Damião, aonde estava este crucifixo. E diante desse crucifixo ele faz aquela pergunta que é recorrente nos Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo vai perguntar ao Senhor: "Que queres que eu faça?" É essa pergunta que o jovem Francisco faz. E o crucificado vai responder para ele: "Reconstrói a minha igreja que, como vês, está em ruínas." Francisco entende que ele tinha que se tornar um pedreiro e faz isso. Francisco é muito imediatista. Diante da vontade de Deus, ele não fica parado pensando o que quer dizer aquela vontade de Deus nessa situação, em tantas outras, ou quando lê a palavra de Deus, mas imediatamente ele começa a fazer aquilo que ele entende. E naquele momento ele entendia que era ser o pedreiro, de reedificar aquele templo de pedra. Assim ele vai fazer com 3 igrejas em Assis, a primeira, São Damião. Vai sair pela cidade pedindo ajuda. Quem me der uma pedra ganha uma graça, quem me der 2 pedras ganha 2 graças. E começa a fazer o trabalho braçal de suor para reedificar esta igreja. Depois, quando ele vai até o Papa com os 12 primeiros companheiros, pede ao Papa a aprovação da sua forma de vida. O Papa, então, à noite vai sonhar que a igreja, que é símbolo de toda a igreja, São João de Latrão, estava caindo e que um homem pequeno sustentava esta igreja, era Francisco. Por isso o Papa aprova a ordem franciscana. Vejam que este Cristo chama a atenção pela sua grandeza, que é desproporcional em relação a todos os outros personagens que estão. É o Cristo glorioso. Nós não vemos nesse Cristo o sinal de morte, mas o sinal de vida. Já acima dele, ele é representado de novo, o Cristo, no meio dos anjos, numa cena da ressurreição, onde aparece na cruz a mão do Pai. É o Pai que é representado e que é presente. É o Cristo que é mostrado não somente na sua paixão e morte, mas é o Cristo que é mostrado na sua vida, na ressurreição, no dom do Espírito. Cercado de personagens. Todos esses personagens, que são tantos, são banhados por uma cor vermelha, que é o sangue que sai em abundância das mãos, dos pés, do lado de Cristo e que vai banhando todos esses personagens, transmitindo a vida. Vemos à direita, ali do lado onde sai o sangue, a pessoa da mãe de Jesus, do discípulo amado. À esquerda, Maria Madalena, Maria de Cleofas, o centurião, aquele que vai olhar para Jesus e vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Acima do centurião, pequenino, o filho dele, ou então aquela pessoa que pediu para pintar a cruz. Além disso, os anjos que conversam sobre o mistério da paixão, da ressurreição do Senhor, e assim vai se compondo. Nos pés da cruz estão desbotados aqueles que eram os santos de Assis, representados na cruz original. Se crê que era São Damião, São Silvestre, o bispo de Assis, e depois São João Batista. Mas que nessa cruz nós quisemos não colocá-los de modo evidente, porque na cruz original estavam desbotados. O Cristo que chama a atenção pelos seus olhos grandes, pela sua posição ereta. É o Cristo vivo, que na cruz já transmite a sua vida, transmite o seu Espírito e que funda a igreja. Ao redor do crucificado, nós temos uma linha preta que ocupa grande parte da cruz, mas sobretudo é a linha vermelha. A linha preta que simboliza o túmulo do Senhor. É a celebração da sua morte, através da qual ele dá a vida, porque ninguém tira a sua vida, é ele que a dá. E o vermelho, que é o sangue que funda a igreja, do lado de Cristo sai a água e sai o sangue, os 2 sacramentos através do qual se funda a igreja do Senhor, o sacramento do batismo com a água e o sacramento da Eucaristia. É o Cristo que diz para Francisco o que ele quer dizer e que, presidindo gloriosamente essa assembleia, diz para cada um de nós como sermos cristãos, como sermos franciscanos. Paz.